De volta aqui com o TV Mar News, 11 horas e 53 minutos. Hoje é quinta-feira, é dia do nosso quadro Momento Seguro. E a gente já está aqui recebendo no estúdio de Jaildo Almeida para a gente falar sobre como utilizar, a previdência privada no imposto de renda. Vamos saber? É agora. Olha só, gente, na reta final da declaração do imposto de renda, os planos de previdência privada podem garantir uma estabilidade financeira para o futuro e dar ao contribuinte um alívio de 12% ao ano na mordida do leão, né? Vamos entender, então, como que a gente consegue fazer essa proeza aqui com o nosso colega Jaildo Almeida, nos passando todas as dicas. Olha, eu sei que existem dois tipos de previdência complementar. Eu queria que você explicasse para a gente aquelas siglas que muita gente ouviu falar, mas ainda não sabe bem o que é. Bom dia para você, Jaildo. Bom dia, Paulane. Bom dia a todos. Bom dia também a quem nos acompanha pelas redes sociais. Então, Paulane, a primeira coisa que precisa se entender com relação à previdência complementar é que a gente tem dois tipos de situação. É a previdência aberta e a previdência fechada. A previdência aberta é toda aquela que você contrata junto com o seu corretor de seguros, que geralmente são instituições financeiras que criam esse tipo de produto voltado justamente para esse público. E a previdência fechada é aquela previdência que é voltada para funcionários, exemplo, funcionários públicos do Banco do Brasil, da Petrobras, onde realmente ela é fechada para aquele grupo, tá? Então, esse é o primeiro ponto que vocês precisam identificar. O segundo ponto são aquelas letrinhas, né, que muita gente se confunde, né? É o PG e o VG, tá? O PGBL é o Plano Gerador de Benefício Livre e o VGBL é o Vida Gerador de Benefício Livre. Qual a diferença? Primeira coisa que eu tenho que entender nesse tipo de contratação é o meu imposto de renda, eu declaro ou não? Então, se eu não declaro imposto de renda, eu posso optar pelo VGBL, tá? Onde esse produto ele não dá a isenção do imposto de renda, tá? Se eu já declaro imposto de renda, eu devo fazer o PGBL, porque esse produto eu consigo deduzir até 12% do meu salário bruto, tá? Se for investido ali junto com a declaração de imposto, se for informado com a declaração de imposto de renda. Então, ele é um produto voltado justamente para isso, para diminuir a mordida do leão, e a gente sabe que é uma mordida, uma grande mordida, né? E, logicamente, você pensar no futuro, ter um investimento voltado para o futuro. Fazer até um alerta, que eu tive agora num congresso em Aracaju, e o que a gente mais falou foi a preocupação com a previdência social, tá? A previdência social hoje, ela está praticamente 1 para 1, tá? E a gente não sabe como é que vai ser o futuro da previdência social, então vocês devem realmente fazer um investimento na previdência complementar. Pois é, muita gente tem essa dúvida, a gente tem um roteirinho aqui para seguir, mas eu queria adentrar um pouquinho nesse assunto também, Jaildo, porque muita gente tem essa dúvida e fica, mas eu vou fazer uma previdência privada e continuar pagando a previdência pública também, o INSS? Será que vai valer a pena? Explica para a gente se realmente vale a pena e aí já aproveita também para explicar quais são os benefícios fiscais de uma previdência privada. Bom, primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte, na previdência social, eu faço um investimento ou a contribuição e aquele valor ele é rateado com todos, ou seja, eu estou pagando para os aposentados que estão hoje aposentados, ou seja, que estão inativos. Quando eu me aposentar, quem estiver nativa vai pagar para quem está inativo. Então, funciona dessa forma. Só que o fundo que é criado é um fundo para ser rateado com todos os brasileiros. Então, a previdência social, essa contribuição, esse tipo de contribuição, o rateio é feito para todos. Na previdência complementar ou na previdência privada, eu faço o investimento para a contribuição de um fundo em prol de mim, tá? da minha pessoa pensando no futuro. Ou seja, aquele valor não vou ratear com ninguém e, logicamente, eu vou ter um valor maior a receber. Depende muito do tipo de previdência que eu vou aplicar, porque hoje a previdência, de uma forma geral, ela pode ser mais agressiva ou não no termos de retorno, em termos de rentabilidade. Então, depende muito do que você vai contratar.
Com relação aos benefícios fiscais, o principal benefício é a dedução do imposto de renda. Então, quando eu faço esse tipo de contratação, eu tenho que ver, junto com o meu corretor de seguros, qual é o valor que eu posso ter ou aplicar, e aquele valor, na declaração do imposto de renda do ano subsequente, eu vou passar essa informação para o imposto de renda e, consequentemente, eu vou ter aquela dedução fiscal de até 12%. Então, esse é o grande diferencial do produto da Previdência Complementar e da Previdência Social. E quando a gente fala sobre a Previdência, pelo menos a Previdência Social, a gente tem aí um tempo mínimo de contribuição para ter direito. E para a Previdência Privada, como que a gente faz? Como esse cálculo é feito? Olha, a Previdência Privada, ela também, quanto maior o tempo de contribuição, maior vai ser a rentabilidade ou o retorno financeiro que você vai ter. Lógico, cada caso é um caso. Às vezes a pessoa ela tem uma condição de investimento maior, ela pode ter menos tempo porque ela investiu mais. Mas hoje, com a atual economia do Brasil, as pessoas elas tendem a ter alguma aplicação e muitas vezes termina começando com um valor pequeno de 100, 200 reais. Então, isso você vai ter um custeio a longo prazo. Então, tudo no momento da contratação, Porlane, o ideal é que se faça a evolução das reservas financeiras para que o cliente ele enxergue quanto ele vai receber no final do benefício. Então, se ele pode receber o benefício maior ou menor, e aí a evolução vai depender muito do apetite de investimento do cliente. Eu posso resgatar o valor investido a qualquer hora? É rápido para fazer esse resgate? Bom, essa pergunta ela é muito importante porque muitas pessoas ficam preocupadas com relação a esse investimento e se pode ou não tirar esse dinheiro logo a curto prazo. Pode sim, tá? Então, o bom da Previdência é o seguinte, ela é muito flexível. Primeiro, eu posso investir qualquer valor, tá? Então, dependendo da seguradora, eu posso investir entre 50 a 100 reais por mês. E caso daqui a 6 meses eu preciso retirar algum valor, ou total ou parcial, eu posso retirar. Lembrando que na retirada daquele valor, você pode ou cancelar a Previdência ou deixar um valor para que você possa continuar contribuindo, né? E aí algum valor à parte você fazer o que a gente chama de aporte, para você não perder aquele tempo que você contribuiu. Mas você pode sim retirar, tá? E o importante da Previdência Privada é justamente esse tipo de flexibilidade que ela tem. Tem algum, de repente eu tenho mais de 40 anos de idade, compensa comprar um plano de previdência já com a idade assim, um pouquinho avançada, já sendo coroa? Com certeza, Paulane, com certeza compensa porque na realidade vai depender muito justamente desse apetite financeiro, da condição financeira do cliente. Então, se o cliente ele pode fazer um investimento mais que R$100, ele vai junto com o corretor de seguros fazer essa evolução da reserva para que aos 60 ou aos 65 anos ele possa retirar um valor que esteja de acordo com a situação financeira dele, com a condição financeira dele. Então depende muito do que você vai aplicar. E o importante frisar é o seguinte, você pode e deve começar a Previdência Privada hoje, mesmo que com pouco, e aí você pode fazer planejamento ou de aporte, tá? Tipo, chegou no final do ano, recebi o 13º, vou aportar R$1.000, tá? Ou semestralmente ou anualmente você fazer a atualização de valores. Esse ano eu vou pagar agora R$200, para o ano eu vou aumentar para 300. Isso de uma forma, de um planejamento que você tenha ao final, um valor que seja realmente possível que você tenha aquela condição de viver após os 65, porque quando você chega nessa idade, tudo você termina gastando mais, né? Então você provavelmente vai ter um plano de saúde mais caro, provavelmente você vai precisar de mais remédio, então consequentemente você tem que pensar nesse tipo de situação. Em caso de inadimplência do plano, de repente eu venho pagando, por alguma razão eu não consigo mais fazer o pagamento, eu perco o valor que já foi investido? Não, a Previdência Privada você não perde o valor, fica lá, você tem duas situações, você pode fazer a retirada daquele valor, solicitar a retirada daquele valor e cancelar a Previdência ou, caso contrário, você pode passar 2, 3 meses parado, continuar a contribuir e aí
Posteriormente, você pode fazer um aporte dos meses que você não pagou para que a sua previdência ela consiga ter fôlego financeiro para o futuro. Então me diz uma coisa, o maior valor está no hábito de investir todos os meses por um período então maior de tempo. Se a gente puder fazer isso, é melhor. Com certeza. O que acontece é que o brasileiro ele precisa ter um pensamento de planejamento financeiro. Ele não pode pensar no imediatismo, ele tem que pensar a longo prazo. Afinal, hoje, a sociedade brasileira está vivendo mais, a gente sabe disso. E como eu falei anteriormente, você com uma idade avançada, você vai precisar de mais dinheiro para poder pagar um plano de saúde que vai ficar mais caro, remédio. Então, isso é uma questão de planejamento financeiro. Você deve se pensar nisso e a longo prazo. Muito bem, então, aí todo mundo esclarecendo os pontos a respeito da Previdência Privada. Semana que vem a gente traz um tema também muito importante, viu, gente, aqui para vocês. A gente vai falar sobre a importância da responsabilidade civil, da contratação da responsabilidade civil no seguro alto. Inclusive, fazer o case, tá? Uma situação que ocorreu agora essa semana com um ator da Globo que ele colidiu com uma moto. E aí está com um problema seríssimo com relação a isso. Então, justamente sobre a importância de você contratar a cobertura de terceiros dentro do seguro automóvel é o nosso tema da semana que vem. Então, até semana que vem, pessoal. Um grande abraço. Um oferecimento Jaraguá Seguros. Agradecendo sempre ao Djaildo Almeida aqui pela participação dele. E olha só, gente, o governo do estado inaugurou hoje a reforma da Praça dos Martírios. Uma praça realmente bem antiga, bem tradicional e que merece ser valorizada. Vamos acompanhar agora, Viderlan Araújo esteve lá. Amigos da TV Mar Canal 525, nós estamos na Praça Marechal Floriano Peixoto, a conhecida Praça dos Martírios, por conta da igreja ali dos Martírios, que foi reinaugurada na manhã desta quinta-feira pelo governador de Alagoas, Paulo Dantas. Em conversa com a imprensa, ele trouxe explicações dos recursos provenientes para a apresentação de melhorias nesse espaço público que acaba sendo devolvido para a sociedade macioense, se transformando em um verdadeiro cartão postal, com recursos provenientes dos cofres da Secretaria da Fazenda, obviamente do Governo do Estado e, naturalmente, com participação da Secretaria de Estado da Infraestrutura. Acompanhe agora o que disse o governador de Alagoas, Paulo Dantas, em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira. Um ponto de referência daquela localidade. E um ponto de referência do ponto de vista positivo, que eleva a cidade e que eleva o estado. Governador, os recursos provenientes de onde? Todos do governo ou alguma parceria para poder realizar essa obra aqui na Praça Floriano Peixoto, governador? Não, o recurso foi na sua integralidade disponibilizado pelo governo do estado de Alagoas, pela Secretaria de Fazenda, na ordem de 3 milhões e 700, 3 milhões e 800, quase 4 milhões de reais. Essa praça que é conhecida como Praça dos Martírios, mas que na verdade tem o nome de Praça Marechal Floriano Peixoto. Martírios por conta da nossa igreja aqui também, que é uma igreja histórica, que tem uma simbologia muito grande para nós aqui de Maceió e de Alagoas. A fonte luminosa, a cuscuzeira do Major, vocês têm que ver aqui também. Tá tudo aqui no granilite, tem também os pontos de ônibus que foram revitalizados. Nós construímos 3 quiosques aqui para que a gente tenha comercialização também nesse local, para que a gente tenha vida no local. E eu tenho certeza que agora a Praça Marechal Floriano Peixoto vai passar a ser um ponto turístico importante para Maceió e para Alagoas. Muito importante, Viderlan, isso aqui, a história de Maceió e de Alagoas passa por aqui. Na Igreja dos Martírios, a Intendência Municipal, o Palácio do Governo, e hoje essa praça linda, revitalizada, é um momento de muita alegria. Parabenizar o governador Paulo Dantas pela iniciativa, que realmente está maravilhosa a praça, e a gente espera que o maceuense e o alagoano conservem a praça desse mesmo jeitinho. Ele fez questão de citar que essa obra também veio através de iniciativa da Secretaria de Infraestrutura, né? Acho que é o governo do estado, a gente tem cada um na sua
responsabilidade, na sua obrigação, mas está todo mundo trabalhando junto, né? A gente tem trabalhos, por exemplo, nas grotas, que tem a CETRAND do secretário Mozart, tem a nossa CEINFRA e hoje também tem educação, tem a saúde, tem a assistência social. Então, é buscar esse trabalho unificado para levar mais e mais melhorias para os alagoanos. Que bom, né, gente? Reta final aqui do nosso programa e a gente abre espaço agora para a política. Vamos analisar, então, juntos aí a situação da política do nosso estado com Arnaldo Ferreira. Hoje, a relação entre os 27 deputados estaduais com o governador Paulo Dantas, do MDB, é de aliança e apoio nos dois sentidos. O problema tem sido na bancada federal. Com 12 parlamentares, 3 senadores, um deles, o senador Rodrigo Cunha, do União Brasil, faz oposição aos senadores Renan Calheiros, pai e filho, ambos do MDB, e faz oposição também ao governo estadual. Entre os 9 parlamentares federais, 5 formam a bancada de apoio aos Calheiros e ao governo do estado, e 4 liderados pelo deputado federal Arthur Lira, presidente da Câmara Federal do PP, faz oposição também aos Calheiros e ao governo estadual. O que vem preocupando os bastidores políticos no momento são os ataques pelas redes sociais entre os deputados federais Alfredo Gaspar de Mendonça, do União Brasil, e o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Vitor, do MDB. As ofensas e adjetivos chamam a atenção que os ataques não cheguem aos interesses maiores de Alagoas. Pois é, né, gente? E a gente vai encerrando, então, o TV Mar News de hoje. Muito obrigada pela tua companhia durante essa manhã. Amanhã tem mais, às 11 horas, aqui no canal 525 da NET Claro. Até lá.